são as pessoas que não estão vinculadas ao regime próprio e são esses funcionários, tem alguns agentes que trabalham com vocês que são os contratados. Esses que são servidores efetivos, eles estão vinculados obrigatoriamente ao regime geral. Existe o regime próprio de previdência, que são servidores públicos concursados. Tá? E existe a previdência complementar. Ela pode ser aberta ou fechada. A previdência complementar, ela depende do ente fazer. Ele pode criar ou não criar e optar a opção aos funcionários, aos agentes públicos ou funcionários públicos em fazer parte. Quando se fala em previdência, essas que são dos funcionários, em específico, a gente fala em previdência fechada. Por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a União Federal tem também uma previdência fechada e você faz a opção em participar ou não participar. As abertas são aquelas que são dadas pelos bancos, previdência privada que eles falam, né? Tá? Aí qualquer um pode aderir. Essa aqui é exclusiva ao servidor. Por exemplo, um servidor não pode fazer parte a uma previdência fechada que não seja a ele destinada. Por exemplo, um funcionário público estadual não pode fazer parte da previdência fechada da federal. E ao contrário também. Ok? O regime geral de previdência social, o que a gente chama de RGPS, ele é administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ele tem cunho obrigatório, é de âmbito nacional e é público. Estão vinculados os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos seletistas. Tá? Por que seletistas? Os funcionários, tem alguns tipos de funcionários que não são funcionários públicos, servidores públicos com regime próprio. Exemplo de novo, quem trabalha no Banco do Brasil, embora a admissão seja mediante concurso e a Caixa Econômica Federal, mediante concurso, eles têm o regime de INSS e o complementar próprio deles, regime fechado. Então, eles, em tese, têm aposentadoria pelo INSS e depois vão ter aposentadoria complementar também. A CEMIG também é assim. Eles têm um regime próprio deles, que é o complementar, e eles são seletistas, eles são vinculados ao regime próprio. O regime próprio, geral, o regime próprio, que a gente chama de RPPS, são os regimes próprios da Previdência. Eles são administrados pelos respectivos governos, seja federal, estadual ou municipal. Também tem cunho obrigatório, é público, e nas esferas federais, estadual ou municipal. Por que a gente fala que é obrigatório? O servidor não pode optar em participar do regime. Se ele é funcionário público, ou se ele faz parte do regime geral, ele é obrigado a participar, não é optativo. O optativo é o complementar. Tá? O principal não é, não. Estão vinculados aos funcionários públicos efetivos. Ok? Alguns municípios não possuem regime próprio e se vinculam ao regime geral de previdência. Três Corações tem um regime próprio. Cambuquira já não tem. Santo Tomé das Letras também não tem. Lambari tem. Tá? Então vai depender do município. São Bento Abade não tem. Então o município ele faz a opção em abrir um regime próprio ou ele pode optar em recolher para o INSS os benefícios são pagos pelo próprio INSS. Os estados da federação, o Distrito Federal e a União Federal não podem participar do INSS, eles obrigatoriamente têm que ter regime próprio. Quais são os benefícios previdenciários? O servidor público, eles vão ter acesso à aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, auxílios, doença, salário família, salário maternidade, e os dependentes desses, pensão por morte ou auxílio reclusão. Esses são os benefícios no geral. Depois, cada caso tem que se verificar acesso a qual tipo de benefício que vai ter. Mesmo porque a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje em dia, ela nem existe mais para o servidor público. Tá? Não tem, existe a idade mínima. Antigamente, os antigos ainda possuíam aposentadoria por tempo de serviço, as aposentadorias precárias, precoces que falavam. Hoje não tem mais. Então, se alguém ouviu falar, mas não tem mais. Tinha, hoje não tem mais, mas tinha. Doutor, só uma pergunta importante aqui. Então, no caso do agente penitenciário, hoje, ele aposenta por tempo de serviço, só por tempo de serviço. Vou chegar lá. Ele tem essa especialidade também. Aí você tem que ver cada ente, cada agente, cada
funcionário público o regramento específico para cada um. Só voltando aqui, a questão do agente penitenciário, ele não possui um regramento específico próprio. Mesmo porque eu acredito, eu não tenho essa estatística. A função do agente penitenciário ela é muito recente. Eu falo recente em relação a todas as outras. Né? Aqui, antigamente, as penitenciárias eram os policiais civis que faziam trabalhavam dentro das penitenciárias. Então, quer dizer, os regramentos que existem para os agentes penitenciários, como eu vou mostrar aqui, são por extensão. Vocês têm direito a outros regramentos que são próprios de outros agentes públicos, mas que vocês forem incluídos nesse. Já na reforma, nós vamos ter agora especificamente para os agentes penitenciários, vocês já vão ser incluídos. Mas é porque eu acho que é uma profissão, em tese, recente. Não é recente de 5 anos, mas é recente em relação a todas as outras profissões. Mesmo porque quando foi criado o regime, a Constituição de 88, eu acredito que não existia a profissão de agente penitenciário. Né? Então não houve essa previsão naquela época. Em se falando de Minas Gerais, o regime próprio da Previdência de Minas Gerais, além da Constituição Federal, que são a Constituição Federal traz as regras básicas, né, os direitos mínimos. Em Minas Gerais nós temos a Lei Complementar 64, que é de março de 2002. Tá? Esse é o regulamento atual para funcionário público de Minas Gerais e ele é regulamentado pelo Decreto 42.758 de 17 de julho de 2002. Tá? Eu tenho que observar aqui que é uma coisa mais de direito, mas o decreto, a gente fala que regulamenta porque ele não pode ir além do que está escrito na lei complementar. E não pode criar restrições não existentes na lei complementar. Na verdade, o regulamento ele serve para esclarecer alguns pontos. Tá? Existem assim, muitas discussões, porque normalmente os decretos trazem restrições não existentes na legislação, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela não pode diminuir, ela também não poderia ampliar. Tá? Mas aí é que vem a discussão. Quando se trata de ampliação, como é a favor do funcionário, o decreto, nesse caso, seria aplicado em questões de ampliação de direitos. Tá? Quando se trata de servidor não titular de cargo efetivo, que são os contratados ou servidores que não têm regime próprio, a concessão dos benefícios previdenciários se dá pelas regras do regime geral de previdência social, que está regrado hoje pelas leis 8.212 de 91 e 8.213 de 91. Okay? E eles teriam direito a todos os benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS. Os funcionários públicos também têm como limitador os direitos hoje, os direitos que estão previstos na Lei 8.213. Não pode ter benefício além, pode ter a quem. Okay? Então hoje está limitado a isso aí. Então depende muito do ente federativo, que existem regramentos diferentes, inclusive para questões de contribuição. Hoje tem uns estados aí que vocês fazem contribuição sobre 11%. Existem estados que fazem sobre 14%, para vocês terem uma ideia. Isso é individual de cada estado. Tá? Bom, os proventos da aposentadoria. O que se leva em consideração quando vai se calcular a aposentadoria? O primeiro deles, que está no artigo 7 da Lei Complementar 64 de 2002, fala o seguinte: os proventos de aposentadoria são, por ocasião de sua concessão, correspondentes alternativamente a, inciso 1, a soma do vencimento do cargo efetivo e B, dos adicionais por tempo de serviço, quinquênio, biênio, esse tipo de coisa. Hoje, só se pode incorporar os permanentes, tá? Olha lá. As gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria, pelo período mínimo de 3.650 dias, desprezado qualquer tempo inferior a 770 dias de interrupção. Inciso 2 são os subsídios definidos no parágrafos 4º e 8º do artigo 39 da Constituição, e a remuneração a que faça jus o servidor titular do cargo efetivo em função do direito de continuidade de percepção remuneratória nos termos da lei, incluídos os adicionais por tempo de serviço. Bom, eu não vou trazer todos aqui, porque nós temos um problema sério em relação ao servidor. Houveram já várias e várias alterações legislativas. Embora não se tenha direito adquirido a regime jurídico, ou seja, vou explicar o que é isso aqui, eu só vou acabar. Existem alguns direitos, algumas remunerações
que existiam para uns e hoje não existem para outros mais. Ou que foram extintas, mas quando é criado um regime novo, por exemplo, vamos dar uma gratificação X hoje, não é só para os que estão inseridos no regime no atual regramento, são para os anteriores. O que eu falo como a gente não tem direito adquirido a regime jurídico? Quando você faz o concurso público, ou quando você entra no regime geral, você sabe as regras que vão ser aplicadas. Então você teria uma expectativa de aposentar segundo aquele regramento. Tá? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu que você, entrando, se houver alguma modificação dessas regras durante antes de você se aposentar, você tem que se submeter às novas regras. Então a gente fala, mas eu tenho direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal falou que nós não temos direito adquirido ao regime jurídico. Tá? Então, se modificar a regra, você infelizmente vai ter que submeter a nova regra. Okay? Você tem direito adquirido no momento em que você implementa os requisitos. Se você optou por aposentar ou não, aí é uma questão um pouco diferente. Então, por exemplo, você hoje teria o direito de se aposentar. Vou pedir aposentadoria ou não vou? Estou com medo da regra nova. Eu pessoalmente, tenho instruído os meus clientes, são as pessoas que me perguntam, a não fazer nenhuma opção para agora. Como você já tem direito adquirido, a nova regra, você vai observar se a nova regra te ajuda ou não te ajuda. E se ela não te ajudar, você pede a aposentadoria segundo a regra antiga, porque você já teve direito adquirido na regra antiga. Não porque a legislação mudou, eu não pedi, eu vou perder o direito. Não. Aí essa pessoa que implementou, ela tem o direito adquirido. Os outros que a gente fala que é o regime jurídico, a gente tem expectativa de direito só. Tá? Eu, pessoalmente, entendo que isso foi um equívoco do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal, a gente tem que acatar. Ok? Bom, dos tipos de aposentadorias. Nós temos a aposentadoria voluntária, que essa é quando a pessoa chega e ela mesma vai lá e pede o seu benefício. Tá? Elas, dos regimes próprios, elas estão definidas nas constituições. Na Constituição Federal fica no artigo 40, parágrafo 1º, tá? Quais são os regramentos? Você tem que ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo que dará a aposentadoria, observadas aí as seguintes condições. Esse atual, são as regras permanentes que estão em vigor hoje. Tá? O homem tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. A mulher tem que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mas se vocês olharem aqui em cima, você tem que ter um tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício público e 5 na função. Mas eu preciso ter de 35 a 30. Mas por qual essa diferença? Bom, você pode trazer serviço, tempo de serviço de INSS para dentro do serviço público. Tá? E você pode tirar o tempo de serviço público e levar para o regime geral. Então, se você já trabalhou na iniciativa privada, tem lá 20 anos de trabalho lá. Agora você tem o servidor. Você vai precisar, então, somar mais, se for no caso da mulher, se tiver 20 com mais 10 anos e 5 na função, ela somaria hoje os 30 anos de contribuição. Tá? Então não adianta a mulher chegar, eu já tenho 25. Agora ingressei no regime próprio, direito funcionário público. Eu tenho 25. Vou levar todo esse tempo lá para o regime próprio. E pedir aposentadoria com 5 anos na função. Não vai dar porque ela precisa ainda ter 10 anos de efetivo de exercício público. Tá? Tem essa condicional. Tá? Essa é a aposentadoria voluntária, tá? E depois tem, que é a que a gente fala com proventos proporcionais. Okay? O homem tem que ter 65 anos de idade e a mulher 60 anos de idade. Tem que ter esses dois aqui de cima também, 10 anos de efetivo de exercício público e 5 no cargo efetivo. Essa proporcionalidade ela é feita é uma razão. Você precisaria ter 30 anos e você só tem 25. Mas vão dividir a razão de 25 por 30 e essa porcentagem que vai dar a proporcionalidade. Tá? Sempre lembrando que não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, no caso, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso do servidor, são 10 anos de efetivo e mais 5 no cargo. Isso é o mínimo. O mínimo, né? 10 anos de efetivo, mais 5. Tem que ter 35, a mulher tem que ter 30. Isso. Só que, como esses 30 ou 35, boa parte pode ser trazido do INSS para lá, ele pode ter trazido 30. Uhum. Posso ter passado no concurso público com 60 anos de idade, por exemplo.
Eu vou passar e vou levar 30 anos lá de INSS para lá. Só que não adianta, porque além desses 30 que eu levei, eu ainda vou ter que completar 10 serviços públicos e 5 na função onde eu vou me aposentar. Também não adianta a pessoa ter lá 30 anos de atividade pública, passar para a função X, ficar um ano e pedir aposentadoria. Porque essa é a grande dúvida no nosso meio, que para a gente penitenciário não há limite de idade. Não, mas esse é um regulamento geral. Geral, né? Então, é o que nos... Eu não sou regulamento geral porque eu não acho que lá no Rio inteiro que nem todos são agentes penitenciários. Tem alguns funcionários públicos que não são. Tem um pessoal da área meio, né? Do administrativo. Isso. Para não tentar deixar ninguém de fora. Não, mas no nosso Hoje, caso... O isso. penitenciário não tem idade. Não tem limite para entrar no concurso. Idade de idade? Mas limite. depende do edital. Isso. Mas por edital. Aí, no nosso caso, a gente aplica essa regra aí que o senhor está falando. Não, para vocês, a gente penitenciário, a gente não aplica essa não. Não, né? Não, eu vou chegar no ponto. Isso, muito bem. Tá? O regime geral de previdência está previsto no artigo 48, a aposentadoria voluntária, tá? E nos artigos 201, parágrafo 7 e 8 da Constituição Federal. A idade hoje para aposentadoria por idade o homem tem que ter 65 anos de idade, no mínimo 15 anos de contribuição. Esse 15 anos de contribuição também é de efetiva contribuição, porque existem vários tempos que são contados no regime geral que não são de efetiva contribuição. Exemplo, serviço do Exército. A pessoa alistou no Exército, aquele tempo que ele tinha alistamento, contra lá. Ele não vai incorporar nos 15. Mas para ele contar tempo, por exemplo, para o tempo de contribuição, ele precisa de 35 anos. Ele precisa de 15 efetivamente pagos, os outros 20 ele pode pegar serviço de trabalho rural, que não existe contribuição, a período de servir o exército que não houve contribuição, vai somando. Tá? A mulher precisa hoje de 60 anos de idade e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Para o tempo de contribuição, que aí depende da idade, diferentemente do servidor público, que hoje não existe aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público, e ainda existe no regime geral, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição à mulher. Independe de idade, pouco importa. Mas você vai se submeter aqui ao fator previdenciário, salvo se você se implementar aquelas regras dos pontos, né? 86 pontos, 96, partir de 95, onde você soma a sua idade e o tempo. Tá? Essa regra dos pontos, inclusive, hoje vai ser usada na reforma da Previdência, vai ser usada até para o servidor público. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui do que significa esse ponto. Não adianta você ter os pontos. Além dos pontos, você tem que ter o tempo mínimo necessário. Por exemplo, você pegar uma pessoa com 70 anos de idade e 10 de contribuição, ela vai ter 80 pontos? Não. É porque, na verdade, ela tem que ter no mínimo os 35 de contribuição no caso do homem e os 30 a mulher. Aí você soma a sua idade e vê se você chega nos pontos. Se você não tiver alcançado esse tempo mínimo, não adianta nem você querer somar os pontos. Você só pode usar os pontos depois que você somar esse tempo. Okay? Em todos os casos, seja do funcionário público ou seja do regime geral, há uma diminuição de 5 anos na idade e no tempo para os professores que comprovarem efetivo exercício na função de magistério, da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Ensino superior não vale. Então, se você eu preciso de 65 anos para aposentar. Se for professor homem, 60. No caso da mulher, eu tenho que ser 55. Ou 60. Se for professor, vai diminuir sim. Tá? Aí, para você fazer jus a esse regramento, você tem que comprovar todo o tempo de exercício do magistério. Não pode somar tempo de, eu trabalhei numa empresa X ou eu fui servidor que não era professor e eu posso somar esse tempo? Não. Para você fazer jus a essa regra aqui, você tem que ter efetivamente, exclusivamente o tempo naquela função. Nós temos a aposentadoria por invalidez, tá? E nós temos a aposentadoria compulsória. Tanto no regime geral quanto no regime próprio tem a aposentadoria compulsória. No regime geral muitas pessoas acham que não tem, mas tem. É aos 70 anos nas mãos. Os 75 anos eu coloquei aqui, com um asteriscozinho. Por quê? O funcionário público, ele tem o jubilamento aos 70, mas existe aí uma benesse para os membros do Tribunal de Contas da União, do Poder Judiciário, que eles podem se aposentar aos 75 anos.
não sei se você já ouviu falar na mídia aí, que é a PEC da Bengala, que eles falam. Né? Eles estão querendo até, inclusive, ver se volta atrás de 75 por 70. Mas esses 75 só aplicam para eles. Para vocês, no caso, seria 70 anos. Tá? Aí o jubilamento é obrigatório. Ah, mas eu jubilei, e agora? Eu vou receber o que? Não, aí você vai ter que ver qual das regras que você implementou. Ah, eu consegui aposentadoria integral? Não, então eu vou sair na proporcional. Infelizmente. Ok? Aí nós vamos chegar à aposentadoria especial, que é aqui que nós chegamos na de vocês. Tá? O regime geral da Previdência, regime próprio, ele traz previsto na Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 4º, que deveria haver uma lei específica sobre como que ia ser feita a aposentadoria especial dos servidores públicos. Essa lei nunca foi editada. Tá? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas foram entrando na justiça, sindicatos, até pessoas de maneira individual, pedindo para que o governo federal, que o Poder Judiciário, então falasse que pudesse aplicar, já que pela omissão de tempos enormes, porque a Constituição é de 88, demorou demais, e aí, como é que eu faço? Então, foram pedindo que fossem aplicados outros regramentos. Isso não existe o servidor público, vamos então, a princípio, usar o do servidor do regime geral. E o Supremo Tribunal Federal, ele editou então uma súmula vinculante, a 33, que fala o seguinte: aplique-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial, que traz o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica, que está hoje também não foi editada. Então, todos os servidores públicos que estiverem expostos eu vou chegar nas condições que gera direito, mas eles têm direito de se aposentar com uma diminuição de tempo, que seria o que a gente chama de aposentadoria especial, tá? Com base nessa súmula vinculante 33. Só que usa-se o regramento do regime geral de previdência. Okay? Os agentes penitenciários em específico, eles conseguiram uma benesse que não é o do regime geral, mas através do mandado de injunção número 64.440, tá? Que dá direito à aposentadoria especial, aplicando-se a Lei Complementar 51 de 85, que dispõe sobre o regime de aposentadoria do servidor público policial. Não é policial militar, é policial federal, policial civil. Tá? Então vocês, agentes penitenciários em específico, aplica-se a Lei Complementar 51 de 1985. Essa decisão é muito recente, tá? É do ano passado. Isso não quer dizer que os que já estão aposentados não possam pedir uma inclusão, uma revisão para se incluir nessa lei. Tá? Podem sim. O que essa lei fala? Essa lei fala que o homem ele tem que ter 30 anos de contribuição para aposentar, e desde que conte com pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. No caso, seria de cargo estritamente em agente penitenciário. Tá? Então, você tem que ter dos 30, 20 tem que ser como agente penitenciário. Não tem idade mínima. Isso vale para o contrato também? Não, contrato não. O contrato é o lugar para eu chegar. Os contratados é outro. Tá? A mulher, ela é após 25 anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou em caso do agente de vocês, agente penitenciário. Então, a mulher tem que ter 25, 15 tem que ser estritamente em agente penitenciário. Os outros 10 pode ser fora. Tem que atender esse requisito também. Tá? E eu coloquei aqui, independe da idade mínima. Não tem idade mínima hoje para vocês. Diferentemente do servidor público, hoje existe idade mínima, geral. Tá? Vocês vão... Aí, quando a gente fala de aposentadoria especial, são exceções à regra. A regra geral é uma e são incluídos algumas pessoas têm uma exceção. No caso de vocês, existe exceção. Tá? No regime geral, que seria o caso dos contratados, a aposentadoria especial seria os trabalhadores do regime geral, servidores públicos titulares de cargos públicos que não são efetivos, que não são concursados e não estão vinculados ao regime próprio, são às vezes efetivos,
por outros motivos, ou os que hoje estão trabalhando no Estado, mas são contratados. Eles têm que aplicar a eles a regra geral. Seria a mesma coisa que se utilizar a súmula 33 da Superior Tribunal Federal. O que é que hoje prevê o regime geral para você ter benesse ou ter direito a uma aposentadoria especial no regime geral? Necessita, primeiro, comprovar o trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Eu destaquei aqui a integridade física porque a atividade de agente penitenciário dificilmente vai ter algum agente que prejudique a saúde. Mas, com certeza, é de grande risco sobre a integridade física. Tá? Então, ele tem tanto agentes que prejudicam a saúde quanto a integridade física, no regime geral, dá direito à aposentadoria especial. Aí você tem que ter 15, 20 ou 25 anos de maneira habitual e permanente exposto a esse potencial. Bom, o de 15 e o de 20 são bem exceções. O de 15 anos hoje é o mineiro de subsolo, o de 20 anos é o mineiro que trabalha na superfície, e a maioria, 99%, tem uns 25 anos. Então, em tese, o que o agente penitenciário teria que ter hoje? 25 anos de atividade como agente penitenciário. Tá? É um pouco diferente dessa aqui. Olha para você ver, o homem teria que ter 30 no regime do servidor público. O contratado se aposenta com 25. Tá? Aqui, na especial, tanto o homem quanto a mulher é 25. Aí não faz distinção de sexo. Tá? Todos são 25 anos. Quais são os agentes? São agentes químicos, físicos, biológicos e que coloquem em risco a integridade física. Por exemplo de agente químico é o benzeno, alguns possuem e alguns agentes possuem limite de tolerância, outros não. Por exemplo, o benzeno tem limite de tolerância. Ele não tem, porque ele é cancerígeno. Mas existem alguns outros agentes químicos que você tem que superar um limite estabelecido na legislação. Ó, estou exposto a 0,5 miligramas por centímetro cúbico. Não, tem que ser 1,5. Se tiver abaixo, não adianta. O físico, nós temos o ruído e o calor. Em tese, todos possuem um limite de tolerância. O ruído, por exemplo, hoje seria de 85 decibéis, por exemplo. Se a pessoa estiver exposta a 84 ou até 85, não daria direito a reconhecer aquele tempo como um tempo especial. Teria que ter mais de 25. O biológico, que é o lixo urbano. Então, aí nós falamos da integridade física. A integridade física são trabalhos que colocam em risco a integridade física mesmo da pessoa, perigo de machucar, de causar algum tipo de lesão e até mesmo a morte. Tá? Exemplos são os agentes penitenciários, que estão em constante risco na atividade, porque a qualquer momento pode acontecer fora do controle. São coisas que a gente fala que acontece fora do controle, uma rebelião, uma coisa, um tiro, uma facada, qualquer coisa disso. Nós temos os vigilantes, que trabalham em banco, trabalham armados. Os eletricistas são expostos a voltagem de 250 volts, acima de 250 volts. O eletricista de casa normalmente não tem direito a essa aposentadoria especial. Só quem trabalha na CEMIG, os industriais, que usa voltagem de 480, 420, 480. Tá? Então, os que não são servidores públicos, teremos que se submeter a essas regras aqui. Então, tem que ter 25 anos de agente penitenciário. Agora, você pode ser contratado e depois fazer concurso público e levar esse tempo de agente penitenciário para o regime próprio? Pode. Você pede para o INSS emitir uma certidão de de contribuição para você levar a homologação perante o regime próprio. A questão é o seguinte, nós temos uma grande questão aqui. O INSS não reconhece a integridade física como ensejador de aposentadoria especial. Reconheceu até 95, alguns até 97. Então, quando você emite a CPC já tem que ir especificando qual é o período que ele reconheceu de atividade especial. Tá? Como o INSS não reconhece, então quem quiser fazer isso vai ter que fazer um processo judicial para compelir o INSS a reconhecer esse tempo como especial e depois emitir a CPC especificando que esse tempo de X a X foi na função de agente penitenciário, exposto a agente potencialmente risco à integridade física. Tá? Então, para você poder somar aquele tempo que você tem completado
termo específico de agente. Então, doutor, Oi. aí no caso, desculpa cortar o senhor, aí enquadrando nesses requisitos, aí aposenta com 100% do Hoje é. 100%, né? Então, ainda vou voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui. A aposentadoria de vocês, aplicando a Lei Complementar 51, eu não falo 100%. Eu falo que a gente chama de integralidade, que é o último salário. Tá? A aposentadoria especial, se você for usar a regra da súmula 33 ou você for para o INSS, não é o último salário, é a média das contribuições. A regra hoje atual de cálculo do servidor, ele você pega o que você recolheu de julho de 94 para cá, faz a atualização monetária, então se você fosse subir na sua carreira, lá no começo você recebia menos. Então você vai pegar de julho de 94 para cá, vai atualizar monetariamente tudo, né? Porque 94 já passou muito tempo, aí você pegar essa fileira tudo atualizada, você vai descartar os 20% piores e vai fazer uma média dos 80% melhores. Isso vai te dar a média. Na aposentadoria especial você recebe 100% dessa média. Na aposentadoria que é da Lei Complementar 51, é a integralidade, é o último salário. É diferente. Não é média. Tá? Tem essa diferença também. Tá? A média, sempre, em tese, é sempre mais prejudicial do que a integralidade. Tá? Porque a tendência é que a gente vá progredindo em relações a salário, em relações a direitos, quinquênios, biênios e assim por diante. Então, a tendência é que seu salário vai aumentando no final da carreira. Então, quando você faz uma média, você vai levar em consideração tudo. Agora, quando você já pega a integralidade, você recebeu para trás praticamente, não serve para nada. Para a gente, no caso, a gente levaria a integralidade. Integralidade. Mas, por exemplo, o agente, se tiver, no momento da aposentadoria, tiver no cargo de direção, ele leva esse salário, essa diferença salarial? Você fala, mas é comissionado? É, comissionado. Não, comissionado não. Só se a lei prevê que você puder incorporar isso aí na sua aposentadoria. Isso aí vai depender do regramento do regime. Então, esses que são comissionados, a reforma está excluída. Ela não está deixando você levar funções adicionais, não são permanentes, são provisórios. Esses não estão deixando incorporar, não, mas são os permanentes. Tá? E mesmo se você estiver na direção, você não vai poder pedir aposentadoria, certo? Você não é agente penitenciário. Mas no caso, se eu for agente penitenciário, porque você tem um comissionado que não tinha nada a ver com a carreira, que era nomeado para ser diretor, inclusive, e você tem hoje um cara que já é agente penitenciário e ele assume o cargo comissionado de função. Mas de repente, Então, mas ele volta a ser agente. Sim, mas ele sai da atividade de agente, esse tempo não vai ficar. O período que ele tiver como diretor, ele não conta para Não, porque não é agente, é exclusivo. Lá vai falar, aqui na regramento fala, estritamente. Muito claro, estritamente. Se não for esses períodos aí, não vale não. Ele não conta como se fosse da carreira, uma atribuição da carreira. Sim. Aí depende, você está querendo para aposentadoria especial usando a lei complementar, não Sim. conta. Se for para o regime em geral, conta. Aí você tem que ver se a remuneração que você recebe ela é incorporável ou não incorporável. Também tem que olhar esse regramento. Aí são casos específicos. Eu não trouxe do caso específico, senão não consegue sair finalizar. Mas aí você tem que ver qual é o tipo de adicional que você está recebendo, mas aí não voltando para a regra principal. Então porque o agente penitenciário não obrigatoriamente precisa pedir essa aposentadoria segundo a lei complementar. Eu quero da regra geral. Você faz. Eu também não quero, eu quero aplicar a súmula 33. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi do ano passado, eu não sei se ainda vai poder usar da súmula 33, porque são 25 anos só, né? Da lei complementar são 30. Como é uma regra muito nova, uma decisão recente, eu acredito que agora teria que se aplicar a lei que, se você quiser aposentadoria especial, é da lei complementar. Tá? Você não pode usar o regime geral. Agora você pode eu fui diretor 10 anos. Aí você pode optar pela regra geral, de todo o servidor público, e ver se esses subsídios que você recebia são incorporáveis ou não. Aí vai depender muito. Tá?
Ferro. É isso? Valor dos benefícios de aposentadoria. No regime próprio, o que a gente tem? A regra da paridade, são conceitos que a gente tem que ter, né? O funcionário público tem que ter. Regra da paridade. O que é a regra da paridade? Hoje também não tem mais, ela está extinta. Existem para alguns funcionários que têm o direito adquirido, a paridade, os atuais que entraram depois de 2003 não têm. O que é? É o direito aos mesmos aumentos e reajustes dos servidores da ativa. Ou seja, se aposenta com regra de paridade. Então, aumentou 10% do da ativa, aumenta 10% do da inativa. Se for pensionista também, com regra da paridade, mesma coisa. Regra da integralidade é o direito à percepção de proventos igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo e considera a aposentadoria. Tá? Essa é a regra da integralidade. Então vocês têm direito a essa regra, da integralidade. Ok? Vai receber benefício integral. A regra da média aritmética, que é a regra atual. Tá? É a regra atual hoje do servidor público. Foi como eu falei, é um cálculo de aposentadoria levando-se em consideração as remunerações utilizadas como base para a contribuição. Eu coloquei remunerações utilizadas como base para a contribuição, porque vocês pegam o Orelite de vocês, às vezes nem tudo que está lá discriminado foi usado como base para calcular a contribuição que vocês fazem. Os únicos benefícios incorporáveis para fazer um cálculo aqui da média aritmética são aqueles em que houve desconto para fins de contribuição. Então vocês têm que ver sobre quais verbos está sendo feita a contribuição, desconto da contribuição, e esses são os valores que vão ser usados na média. Ok? Então você recebe, vamos falar exemplo, 3 mil, só que a sua contribuição está sendo calculada sobre 2.800, por exemplo. Esses 200 está fora. Então quando eles forem fazer a média, eles vão levar em consideração os 2.800. Aí você pega o seu Elite e fala, não, mas nesse mês aqui eles usaram 2.800, mas eu recebi 3. Mas não é. Que tem que se usar a remuneração utilizada como base para a contribuição. Tá? Dos servidores atualizados mês a mês, como eu falei, até a data da aposentadoria do mês anterior, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Ou seja, se você ingressou depois de 94, obviamente que eles não vão poder pegar de julho de 94 para frente, porque você não tem contribuição. Ah, mas você entrou em 2000. Então vai pegar de 2.000 para frente, ok? O valor da média não pode, aí tem senão. Essa média não pode exceder a última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e ser inferior ao salário mínimo. Então tem um teto e um mínimo. Assim como no regime geral também existe o limite, o teto é 5.800, no regime geral é 5.832, 45, uma coisa assim, tá? E o mínimo é o salário mínimo. No regime próprio também existe o mínimo, que é o salário mínimo, mas também existe o máximo, que também não pode exceder a última remuneração. No caso de vocês aqui, como a integralidade é a própria última remuneração. Tá? Tem a proporcionalidade, também que vocês têm que ter isso em mente, que é um redutor aplicado à média calculado em face do complemento dos requisitos. O valor da redução é calculado e analisado caso a caso, sendo, portanto, diferente para cada servidor. Porque leva em consideração, eu tenho 25 anos, precisaria de 30. Eu tenho 26 anos, precisaria de 30. Eu tenho 24 anos, então a fração de cada ano é diferente. É difícil você fazer uma fração para todos que aplica a todos, não é assim que funciona. Essas proporcionalidades, cada caso é aplicado. Então, mas eu trabalhei mesma função que ele, eu aposentei com menos. Mas às vezes tem que ver se uma aposentou com integralidade, outra aposentou com a média, outra aposentou com a proporcionalidade. Isso tem que ser analisado também. Os agentes penitenciários, né, utilizando, quem se faz uso do mandado de instrução 644, tem direito à aposentadoria especial, aplicando a lei complementar 51 de 85, que faz a previsão de proventos integrais. Isso foi a regra hoje. Tá? Essa é a regra para vocês hoje. A regra do regime geral, em relação à média, é exatamente a mesma regra de cálculo que faz no regime geral, é o que faz no regime próprio. Utiliza as contribuições de julho de 94 para cá, ou de quando a pessoa entrou, se ela entrou depois. Tá? A única diferença é que não pode exceder o teto, é 5.839,45, esse é o teto da Previdência. Tá? E ou ser inferior ao valor do salário mínimo.
Uma grande diferença aqui que existe entre o regime geral e o regime próprio é o seguinte: quem recebe acima de 5.839,45 no regime geral, a parcela superior a esse valor, ela é isenta de recolhimento. No regime próprio, não. A pessoa paga sobre tudo. Tá? A não ser se ela fizer parte da complementar. O complementar tem um teto, a partir daquele teto ele vai para complementar. Mas, em regra geral, a pessoa recebe 6 mil e vai pagar sobre 6. No regime geral, não. Esse é o teto. Tá? E é o que eles estão querendo fazer na reforma também, fazer esse teto. Tá? Aplicar. Na verdade, vocês vão ver lá depois que a reforma praticamente está unificando. As mesmas regras vão ser para o regime geral, vão ser para o regime próprio. Tá? Na aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do regime geral, ainda se aplica o conhecido fator previdenciário, que não tem no regime próprio. O que tem no regime próprio é a proporcionalidade, a aposentadoria proporcional. O regime geral já teve a aposentadoria proporcional. Muitas vezes perguntam, vou receber 100%, vou aposentar integral? O problema da integral, hoje em dia, é integral, só que você vai ter o redutor do fator previdenciário. Existiu, ainda algumas pessoas ainda conseguem se aposentar hoje com a proporcional no regime geral. Esses requisitos são bem complicados. Mas não existe fator previdenciário no regime próprio. Então essa é uma exclusividade do regime geral que também está acabando com a reforma, porque a unificação do cálculo sendo o mesmo, vai acabar o fator previdenciário, e mesmo porque também está sendo extinto a aposentadoria por tempo de contribuição na reforma. Ok? E para você excluir, sair fora do fator previdenciário, não quero, como é que eu faço para não aplicar o fator previdenciário? Existe alguma possibilidade? Tem. Você tem que alcançar os pontos necessários para a exclusão do fator previdenciário, que agora no ano de 2019 é 86 pontos por ano, 96 por ano. Tá? Depois vai subindo com o tempo. Foi ano passado, era 95, 95, 96, 97, vai subir. Na aposentadoria especial não se aplica o fator previdenciário, aí sim seria 100% da média. Uma coisa é a média, outra coisa é o que você vai de fato receber. Tá? E na aposentadoria por idade, o uso do fator previdenciário é facultativo, sendo aplicado então somente se for positivo. O fator previdenciário pode dar positivo? Pode, porque é uma fórmula. Essa fórmula ela vai dar um valor 0, alguma coisa. Se der 0,98, por exemplo, quer dizer que o seu fator previdenciário é de 98%. Mas ela pode dar 1,01, dependendo do tempo que você tem, a idade que você tem. A idade na forma do fator previdenciário conta mais do que o tempo. Se você pegar duas pessoas, por exemplo, as duas somando, um tem 50 anos de idade e 50 anos de contribuição, o outro tem, vai dar 100 pontos, né? O outro tem 70 anos de idade e 30 de contribuição. A família contribui 50 anos, você contribui só 30. Certeza absoluta que o de 70 anos vai receber um valor maior. O fator previdenciário vai ser maior, a idade conta mais. Okay? Bom, vamos falar então da reforma da Previdência. Antes de eu falar da reforma da Previdência, eu vou deixar um alerta aqui que é o seguinte: não tem nada definido. Para vocês terem uma ideia, quando passou da Câmara para o Senado, já foram apresentadas na CCJ 500 propostas de emendas. A maioria foi rejeitada, mas algumas ainda vai para o plenário votar. E até segunda-feira agora, que é o prazo final para que aí os líderes, liderantes dos partidos apresentassem outras emendas, foram apresentadas mais 78. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui é o que foi decidido na Câmara. Não é nada assim ainda definitivo. Então, uma definição ainda vai ser tomada mais para frente, porque sabe-se lá se essas emendas vão ou não trazer, vão ser acatadas ou não, ou vão trazer alguma modificação. Essencial ou não. A principal coisa é o seguinte: a reforma da Previdência ela vai trazer modificações profundas e essenciais no regime. Eu entendo que ela está indo muito além do que deveria ser feito. Ela está sendo muito mais rigorosa do que poderia ter sido feito. Eu também entendo, através disso, hoje em dia assim, a Receita Federal ela faz um estudo, ela lança um livro de 2 em 2 anos, não é a Receita Federal em si, mas como eles chamam os funcionários lá da Receita Federal, os servidores, como é que chama? Auditores fiscais da Receita Federal, exato, obrigado. Eles lançam um livro e publicam na internet, de graça, sobre a Seguridade Social. Cada 2 anos eles fazem um mapeamento de tudo. Porque a Receita Federal hoje, embora a INSS trate de conceder e não conceder benefício, o dinheiro entra para a Receita e sai da Receita. Então eles têm
os dados estatísticos, e lá mostra que a Previdência Social é superavitária pelo menos, desde 2005, que eu acho que é quando eles começaram a fazer para cá. Não existe déficit. O regime próprio, hoje em dia, também não é deficitário, hoje. Mas o problema do regime próprio é que até 98 os funcionários públicos não faziam contribuição. Então, a carga de déficit que vem carregando hoje para o regime próprio, ela é imensa. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, só quem paga para quem recebe, ela é superavitária também, o problema é para trás. Se você tem ideia, as pessoas que aposentavam por 25 anos, nunca contribuíram, isso vira pensão, era vitalício, tem renda de paridade, você imagina a bola de neve que isso vai virando. Eu acredito que a reforma tinha que ser feita assim, tá? Eu concordo, algumas coisas não dá, mas não tão rigorosa como está sendo feita, do jeito que está sendo feita. Mas porque os números apresentados também não são números assim, confiáveis. Tá? Porque se levando em consideração a carta de capital mesmo agora, recentemente saiu uma edição deles mostrando que a numerologia utilizada pelo governo não foi assim, de fato muito criteriosa, para usar esse termo. Bom, a reforma da Previdência, por enquanto, não se aplica aos estados e municípios, então, em tese, vocês estão fora. Tá? A Câmara não está incluída nem estado nem município. No entanto, corre no Senado Federal uma PEC que eles chamam de PEC paralela, tá? Você já deve ter ouvido falar isso no noticiário. Essa PEC paralela prevê a inclusão com as mesmas regras da União dos estados e municípios. Tá? Essa regra paralela faz o seguinte, vamos incluir os estados e municípios, incluir os municípios e os estados vão optar em usar as mesmas regras ou criar suas próprias. Também tem essa questão, não vai ser exatamente igual aquela, pode ser feito regras diferentes. Fica livre, né? Mas aí tem que passar na Assembleia Legislativa do Estado. E os municípios, uma vez que o Estado adotar, os municípios também já se vinculam obrigatoriamente, e eles têm um período aí de 1 ano para poder também fazer uma lei falando, não, nós não vamos aplicar essa regra aí do regime que foi aprovado pela PEC. Tá? Me parece que essa PEC vai passar, essa, paralela em relação à inclusão dos estados e dos municípios. Então, enquanto não passar, vocês estão fora. Mas eu vou trazer o regulamento, que é da União Federal, porque eu fico sabendo, em caso de passar, como é que vai ficar para vocês. Ok? Primeira coisa que foi discutida a aposentadoria por tempo de contribuição ao regime geral de previdência, INSS. Acabou. No regime geral de previdência, o homem agora vai se aposentar com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Eram 65 e 15, passou para 20. Foi feita já uma nova modificação que 15 anos para quem contribuiu antes da emenda. Ou seja, se você já começar a fazer contribuição, entrar no mercado antes da emenda profissional entrar em vigor, você ainda vai continuar com 65 anos e 15. Tá? A PEC paralela no Senado, aí as novas pessoas que ingressaram depois vão ter que cumprir 65 e 20. A PEC paralela já está diminuindo, querendo diminuir esse 25 para 15 também. Então também não se sabe o que vai virar, se vai ficar 15 ou se vai ficar 20. Tá? A mulher é 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tá? Essa é a regra definitiva que vai sair na PEC. No regime próprio, que é o regime do servidor, o regime geral, que eu não sei para vocês ainda, o homem tem que ter 65 anos de idade e 25 de contribuição. A mulher, 62 anos de idade e 25 de contribuição. Para ambos, tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos na função e que se irá se aposentar. São requisitos cumulativos, tá? O agente penitenciário ou sócio educativo e policial, aí já tem a previsão, já traz a previsão na PEC, incluindo inclusive o agente sócio-educativo também. Então, o homem e mulher, é a mesma regra para tanto homem quanto mulher, não faz distinção de sexo. 55 anos de idade, 30 de contribuição e 25 de efetivo exercício em cargo dessas carreiras. Qualquer uma dessas carreiras, ele pode ser policial, educativo, administrativo, você tem que fazer 25 anos de efetivo exercício. Tá? Então, para quem não tinha idade, passou a ter idade. Concluiu. Né? 55 anos de idade. Então, a maioria poderia aposentar com 30 anos, se entrasse com 20, se aposentaria com 50, agora vai ser 55. Trabalha pelo menos mais. Então, só reforçando que um colega meu, ele
até fez essa pergunta para mim. Que no caso ele já tem o tempo lá fora, né? O somatório dele de tempo já vai dar 35 anos. Mas ele não tem idade. Assim, no caso dele, ele iria aposentar, né? Como o senhor falou. O tempo lá fora que você fala é o quê? A somatória de tempo do INSS. É efetivo exercício do cargo dessas carreiras. Isso, é Aí essa. a aposentadoria, para se submeter a essa aposentadoria especial, você exclui tudo que não é cargo, que não é função de agente penitenciário, agente sócio-educativo e policial. E o policial não está falando policial militar. Se para você somar esse tempo, você tem que ser exclusiva nessa função. Isso, agora foi. Se tirar tempo de outro local, não passa. Aí você vai cair na regra geral, que é 5. 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. Então, no caso. A aposentadoria especial ela é especial e ela é bem restrita. Ela tem requisitos bem específicos. Não posso trazer tempo diferente, não. Então, ou ele aposenta com 55 de idade e 30 de contribuição, ou ele aposenta com. Esses 30 de contribuição, Isso. 25 Tem que ser na carreira. Então, desse tempo que ele tem lá fora, ele pode usar 5. Só. Para fins de aposentadoria do agente penitenciário, né? Se ele quiser averbar, ele tem que ir para o regime geral. Aí não, ele tem que ver o que é mais benéfico. Ah, entendi. Isso. Ele vai ter que estudar, falar, para mim é mais benéfico eu tentar do agente penitenciário ou eu tentar do regime próprio. Porque o regime próprio são 65 anos. Mas de qualquer forma, ele vai cair na idade do mesmo jeito. De qualquer forma, ele vai tentar. Mas existe a regra de transição, tá? Vou mostrar a regra de transição aqui. Tá? Muito bem esclarecido. O cálculo do benefício da aposentadoria do homem, ele passa aquela média que eu falei para vocês que faz de julho de 94, tudo, que aí você teria aquela aposentadoria 100%. Então, essa média, a aposentadoria, passa a ser de 60%. Se calcula a média, aí você vai receber 60% daquela média. E para cada ano, além dos 20 anos, isso é para o homem, tá? Para cada ano, além de 20 anos, você aumenta 2%. Então, se você tem 30 de contribuição, você vai sair com 60, mais 10 que você tem vezes 2 vai dar mais 20%. Então vai ser 60, vai dar 80%. Só que a média não exclui os 80%, não exclui os 20% piores. Lembra que eu expliquei? Você faz a média, tira os 20% piores, faz a média só com os 80% melhores. A média agora é de tudo. Não exclui os 20% piores, porque vai fazer uma diminuição dessa média. Porque se você, como você trata em média, se você exclui os valores menores, a média tende a ficar maior. Agora a média vai tender a ficar menor. Além disso, ele tem essa questão. Aí a hora que você chegar à média, 60% da média, para você receber mais de 60%, você tem que ter mais de 20 anos de contribuição, 2% para cada ano além dos 20. A PEC paralela está querendo diminuir esses 2% aqui, ser calculado a partir de 15 anos de contribuição. Tá? Isso é para o homem. Para a mulher, é 60% da média também, exatamente igual ao do homem, mais os 2% para aumentar é além dos 15 anos. Então, 16 anos é sempre 62, 17, 64, assim vai. Pode já passar de 100? Pode passar de 100, 105 e 110. Homem e mulher e homem, respectivamente. O servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo, até 31 de dezembro de 2003, e que não tenha feito a adoção da Previdência Complementar, teria direito à totalidade da remuneração do cargo efetivo, que seria a questão da integralidade. Os demais é a regra geral. Só que, para essas pessoas que entraram antes de 2003, existem várias outras regras de condição. Eu não trouxe, são inúmeras, são várias regras. Eu acho um pouco complexo para trazer essas outras regras. Como é muito específico, assim, eu vejo que, pelo que eu tenho visto aqui nas explorações, a maioria não entrou antes de 2003, a maioria entrou depois. Então, alguém que entrou antes e depois quiser ver a regra, a gente aplica a regra para cada um especificamente, mas existe essa possibilidade para quem entrou antes de 2003. A maioria, quem entrou depois de 2003, não tem jeito. Essa regra é tudo isso. O benefício por incapacidade, tanto o homem quanto a mulher, é 60% da média, de 100% do salário. A mesma coisa que se faz no cálculo da aposentadoria. É a mesma metodologia. 2% para cada ano contribuído além dos 20 anos. E em caso de acidente do trabalho, será de 100% da média. Aí não é 100%. Se você
trabalho é 100%. Ok? Essa diferenciação também. O tempo especial, conforme foi aprovado no Senado, seria a aposentadoria especial, que é da regra do regime geral. Para o trabalhador que coloca a saúde em risco, o cálculo será o mesmo das regras gerais, ou seja, o cálculo é o mesmo. Tá? Só que tem idade mínima de 55 para atividades que precisam de 15 anos para aposentar, idade mínima de 58 para as atividades que precisam de 20 anos para aposentar, idade mínima de 60 anos para quem precisa de 25 anos de atividade especial para aposentar, ou seja, para ninguém. Ninguém vai conseguir chegar nessa idade trabalhando. Chão de fábrica. Você acha que o mineiro tem expectativa de vida de 55 anos? 43, 45, máximo. Não vai muito. Sabe que não vai servir para ninguém. Bom, né, mas... A pensão por morte. Ela é 50% do valor da aposentadoria de que tinha o direito do servidor ou do INSS e acresce 10% para cada dependente. A pensão por morte, assim, ó, essa aí foi mais 50%. Mais 10% para cada dependente. Então, o mínimo é 60%, porque se a pessoa ela só tem ela para receber, ela é considerada independente e passa 5%. Mas se tem mais um filho, 70%. Se tem 2 filhos, assim vai, 80% e assim vai. E conforme os filhos vão alcançando as idades, perdendo direito à pensão, aí vai diminuindo de novo, vai voltando de novo. Tá? Se existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte, de que trata esse caput, né, do artigo, será equivalente a 100%. Aí não seria 50%, seria 100% até que a deficiência ou ela seja superada, ou ela extingua ou aquele dependente venha a óbito. E aí depois volta para o cálculo geral também. Então, esse 100% é enquanto estiver vivo esse dependente. Okay? Os agentes penitenciários e socioeducativos, a regra é de 100% da média dos salários, integral só no caso de morte de serviço. Só vai ser integral no caso de morte. Péssimo também, né? Horrível. A gente brinca hoje em dia também, a gente brinca, não é verdade, você está valendo mais morto que vivo. Mas de fato. Mas de fato é uma coisa, se você for pensar nessa regra aí, de vivo a pensão é bem menor. O benefício e excesso é muito menor. Morto você vale muito mais. Mas é assim. Aí vamos às regras de transição. Tá? Essa regra se aplica somente ao regime geral. Começa com o valor, com as regras dos pontos, desculpa. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Ela começa com 96 pontos o homem e 86 pontos a mulher no ano de 2019. Para a mulher, ela vai subir 1 ponto por ano até o ano de 2033, quando chega a 100 pontos. E para o homem, sobe 1 ponto até os 105 pontos. Tá? E aplica-se a nova regra de cálculo dos benefícios, ou seja, usa-se a média de todos os salários contribuídos desde julho de 94, ou desde quando a pessoa ingressou no sistema. Tá? Então, 96, o ano que vem já é 97, 98, 99, o homem, a mulher 86, 87, daqui a pouco ninguém aposenta, né? A gente está falando do livro dos inaposentados, vai chegar um ponto e ele vai aposentar. E, além disso, você tem que ter um tempo de contribuição de 35 homens, tempo de contribuição, e 30 anos a mulher, se ele quiser usar essa regra de transição. Tá? O professor tem a redução de 5 pontos, tá? Eu já disse. Então, os pontos do professor é de 81 para homem, 91 para homem e 81 para mulher, só que ele fica limitado a 92 pontos para os professores e 100 pontos para os professores. Tá? O homem chega a mais pontos, a mulher chega a 100 pontos aqui ficou limitado a 92. E aplica-se também a nova regra de cálculo do benefício. A regra de transição da idade mínima, tá? Tem que ter tempo de contribuição também de 35 anos do homem e 30 anos da mulher. A idade mínima começa com 61 anos o homem e 56 anos a mulher. E no caso da mulher, ela sobe 0,5% a partir de 2020. Desculpa, tanto homem quanto mulher. 0,5% ao ano a partir de 2020 até 65 anos o homem e 62 anos a mulher. E essa de 65 e 62 vai ser a regra permanente de aposentadoria. Tá?
mulher vai aposentar com 62, um homem com 65. E aplica-se também a nova regra de cálculo de benefício. Pode ser uma regra de transição, o cálculo sempre é o atual, que é o pior. Não aplica o de trás. Os professores terão redução de 5 anos na idade, desde que comprove exclusivamente o tempo efetivo de exercício das funções de magistério, da educação infantil e do ensino fundamental. Até 60 para o homem e 57 para as mulheres. Regra para quem está até 2 anos de aposentar. Então, a lei entrou em vigor. Quanto tempo falta para aposentar? 3 anos. Então, essa regra não me serve. Falta 1 ano e meio. Então, essa regra não me serve. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição, mínimo de aposentadoria será 35 anos o homem e 30 anos a mulher. E poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima, aplicando-se o fator previdenciário após cumprir o pedágio de 50%. Ou seja, vai ter que ter o fator previdenciário e tem que cumprir o pedágio de 50%. Me faltam 2 anos. 50% de 2 é 1. Então a pessoa ainda tem que trabalhar mais 3. Tá? E aí no cálculo da aposentadoria é o cálculo da regra anterior, mas com o fator previdenciário aí. Regra de transição da aposentadoria por idade. O tempo mínimo de contribuição é 15 anos para o homem e para a mulher. Por que esse não é 20 aqui? Porque, como eu falei ali atrás, quem já começou a contribuir vai ser 15, então o tempo mínimo é 15. Os homens precisam ter 65 anos, ou seja, não tem regra de transição para os homens, que já é 65 anos, né? E a idade mínima para a mulher começa aos 60 anos e sobe 6 meses por ano até chegar a 62 anos. Então, essas regras de transição é muito específico caso a caso. Você tem que falar quando você tem hoje, quando você não tem, quando você vai completar a idade, porque tem que olhar se vai subir 6 meses, quando você for aposentar, completar a idade, quanto mais você vai ter que subir, qual vai ser a idade mínima na época que você for adquirir seu direito. Então é um pouco complexo a gente trazer exemplos, porque eu tenho que fazer exemplos de todos, tá? A regra de transição para o regime próprio. Esse aqui aplica-se para o regime próprio. Precisa cumprir 2 condições. A primeira, a regra de pontos, que é a soma de idade mais o tempo de contribuição, que é semelhante ao do setor privado. Tá? Do INSS que eu falei dos pontos. E a segunda, o homem. A idade mínima é de 61 anos em 2019 até 2021. E 62 anos a partir de 1 de 1 de 2022, mais 35 anos de contribuição. Para a mulher, a idade mínima tem que ter 56 anos em 2019 até 2021 e 57 anos a partir de 1 de 2022, mais 30 anos de contribuição. É extremamente complexo essa regra de transição. Muito complexo. Para ambos, a exigência de 20 anos de serviço público mais 5 anos no cargo. Eram 10, lembra? Agora é 20. Quem ingressou antes de 31 de 12 de 2003, o valor da aposentadoria será integral. Para os demais, regra geral, 60%, o acréscimo, 2% para cada ano. O agente penitenciário ou sócio educativo, no caso de vocês. Primeira regra, na forma da Lei Complementar 51, que é aquela que não tem idade. E a regra número 2, que é, mas essa regra número 1 você tem que adquirir os requisitos até a entrada em vigor da lei. E a regra número 2 passou o homem com 53 e a mulher com 52, que é a idade mínima, agora passou a idade mínima. Tá? Antes não tinha idade, a regra geral passou para 55, mas a regra de transição ainda tem uma idade inferior um pouco. Tá? Mas, ambos devem cumprir um adicional de 100% de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor da emenda constitucional faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na lei complementar. Ou seja, por exemplo, a mulher tinha 25, ela precisa de 25 anos. Se ela tinha 20, faltam uns 5, certo? Então ela vai ter que completar 100%. Então ela vai ter que completar mais 10 de contribuição. Tá? Aí ela pode ter 52 anos, no caso dele ter 30 de contribuição. Ok? Também ficou ruim. Tem nada bom. Não tem nada bom, não tem nada. A regra de transição, que essa se aplica tanto ao regime geral quanto ao regime próprio, que é a regra de pedágio com idade mínima. O homem tem que ter idade mínima de 65 anos e um pedágio de 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição. A mulher, a idade mínima de 60 anos e um pedágio de 100% do tempo mínimo que faltava para completar 35 anos de contribuição.
Aqui eu só coloquei com lembrete que para o regime próprio são 20 anos de serviço público no mínimo. Tá? Então, gente, é isso. As regras estão aí. Muito ruim, eu não vejo péssimo. Eu tenho uma opinião um pouco divergente, assim, eu sou muito a favor do que o sindicato de vocês tenta fazer, o próprio Paulo Paim apresentou lá, tentar porque algumas funções, elas exigem um risco, demandam uma coisa um pouco maior, um pouco a mais do trabalhador. Não só do agente penitenciário, como do policial, como das pessoas que trabalham no chão de fábrica, com essas atividades especiais, eu acho que elas poderiam ser um pouco melhores. Eu não entendo isso como benefício, privilégio, porque, infelizmente, eu acho que tem que ter uma idade mínima, assim, mas eu achei que a idade poderia ficar um pouco menor. Né? Mas, assim, não vai ter muito como a gente escapar de ter essa idade mínima. Mas eu acho que vocês teriam que ter uma diferenciação de tratamento do poder público. Né? Eu não trouxe aqui algumas coisas que estão lá na reforma, que são aquelas direito condicional de permanência, que vai ter também direito, vão continuar tendo direito condicional de permanência. Mas, assim, eu também entendo que é bastante complexo a questão de falar muito de tempo, daquilo. É mais complexo, assim, com certas análises caso a caso, mas a gente tem que trazer o que está posto. Assim, não tenho tempo para fazer uma palestra. Eu mandaria, por exemplo, cada regra de transição. Assim, só que você falar da regra de transição, são aulas que a gente faz de horas estudando só isso. Né? Mas, assim, para fins de instrução, de passar as informações para vocês, assim, eu tentei compilar de uma maneira mais precisa, assim, mais simples possível. Embora não seja simples, mas de uma maneira mais simples. Não trouxe tudo que está previsto na emenda também não, porque senão é um negócio que aí embaralha, a gente fica embaralhado, mas a gente pessoas que não atuam, não são operadores do direito. Eu também entendo isso. Eu até, na verdade, até pedi assim para outras pessoas lerem, que não são da área, esse complexo, a gente tem que trazer a informação da maneira precisa, clara, de maneira simples. Vocês têm alguma dúvida que eu posso tirar? Na verdade, a dúvida que a gente tinha mais era sobre essa questão que você esclareceu, né, do tempo de idade, né, idade, contribuição. Trazer o tempo de um lado para o outro, né? Essa é uma coisa complicada para quem vai querer se aposentar, porque não necessariamente que existe um regulamento específico para o agente penitenciário, agora socioeducativo e policial, que você precisa se utilizar daquele lá. Porque às vezes a pessoa trazendo muito tempo de fora, ela pode ser às vezes mais benéfica que ela utilize o outro. A outra regra, que é a regra geral. Então, assim, no caso, para averbação, é melhor aconselhar antes com o advogado especialista em direito previdenciário, porque às vezes você acha que está ganhando e está perdendo. Porque foi aprovada uma lei esse ano que exige que a CPC, que é a averbação também, já venha especificando os períodos especiais. Você não fala assim, eu trabalhei como agente penitenciário no regime geral, vou levar para o regime próprio, aí você chega no regime próprio, mas eu quero que esse tempo aí você reconheça como especial para mim. Não veio como especial, aquilo vai ser especial. Já tem que vir reconhecido. Para você fazer uso como especial. Agora, como você tem que provar a atividade no tempo mínimo, esse tempo, se é reconhecido como de agente penitenciário, vai conhecer o tempo mínimo. Eu estou falando assim, eu quero ter alguma benesse, eu quero ter algum ganho com esse tempo. Porque no regime geral, se a gente for olhar, as atividades especiais você pode converter ela em comum. Por exemplo, a mulher, se ela trabalhar 10 anos em atividade especial, ela, no regime geral, ela ganha 20% desse tempo. Ela vai ter um acréscimo de 2 anos. Certo? Então ela pega esses 2 anos, reconhece esses 2 anos, e aí você leva esse tempo no regime próprio, os 10 mais 2. Então no regime próprio você vai ter 12. Você não pode levar e tentar reconhecer lá no regime próprio. Você tem que reconhecer no regime de origem. O homem ganha 40% do tempo. Os 10 viram 4. Então o reconhecimento tem que ser feito a posteriori e levar para a averbação já discriminado o tempo que é especial. Mesmo porque essa CPC ela vale como se fosse uma carta de crédito, assim, mais ou menos. O regime próprio depois vai querer cobrar do INSS. E ele não vai reconhecer 4 anos a mais para o homem e 2 para a mulher, se ele não pode cobrar do INSS depois. Então, assim, mas o INSS só me trouxe 10, né? Tem que te dar 12. Como é que eu vou cobrar do INSS depois? Ou ao contrário também, se você quiser trazer agente penitenciário
regime especial, no regime geral, regime próprio, regime geral, também você tem que pedir para reconhecer lá na origem. Entendeu? Então, e tem uma outra coisa muito importante que eu te falar. No regime geral, que são os contratados, a periculosidade acabou. Não existe aposentadoria especial com agente penitenciário contratado mais na reforma. Extinto. Isso é muito Está importante. extinto. Então, se eu for contratado, fala assim, mas eu trabalhei, continuei trabalhando, eu só tenho 20 anos até hoje. Entrou a reforma, é proibido o reconhecimento de tempo de integridade física. Não vai ter mais integridade física, mas tinha. Tá? Então tem essa questão que eu esqueci de falar também, que é muito importante. Eu não sei se vocês têm muito contratados lá ou não, mas eu mesmo já peguei alguns clientes que são, hoje são concursados, mas já foram contratados. Hoje no sistema, mas aqui nós temos muitos que foram contratados e são efetivos. Aqui o servidor mais antigo é de quando? 2007. Todos entraram depois de 2003? Sim. Então todos entraram depois de 2003? Todos. Todos, sem exceção? Na penitenciária sim, mas nós temos no sistema prisional muita gente que entrou Já era anterior. isso. Tá. Eu não quis trazer essa, não é que eu não quis. Eu optei por não trazer as regras de transição, que são as atuais regras de transição da TEC de 2003, porque são muito complexas. É muita regrinha. Então, tipo assim, o negócio ia ficar sem fim, ia ficar falando de regra de cálculo, isso aqui. Então, assim, aí nesses casos eu aconselho mesmo a pessoa procurar um profissional indicado, entender para saber essas questões. Os mesmos regimes, os mesmos órgãos que trabalham com isso, eles usam simuladores, porque é tanta regra que se for fazer na mão mesmo, às vezes é até mais complicado. Então, usam simuladores para eles mesmos não terem que fazer na mão, porque é muita regra. Muita coisa. Ok? Ok, doutor. Muito obrigado.